Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, nós estamos aqui com o Anselmo Dequeiro, uma pessoa multidom. Ele é jornalista, ator, professor, escritor, produtor de conteúdo, produtor cultural, redator. Também ele tem pós-graduação em artes cênicas, em políticas e relações internacionais e também mestrado em educação. Um bom currículo esse, hein, Anselmo? Tudo bem? Olá, tudo bem com você? Boa tarde a todos, bom dia a todos. Um prazer estar com vocês aqui. Você realmente deve ter feito um pouco de tudo. Inclusive, eu vi que você tem um canal no YouTube, é de comédia Santo Humor, das irmãs Cida, Agnes e a Bethany. Que eu já tive a oportunidade de entrevistar, muito bacana, muito divertido. Esse canal aí foi só para pôr esse pessoal da comédia? Na verdade, nós montamos o canal do Santo Humor, isso já há quase 3 anos, para divulgar o espetáculo, porque ele ainda estava naquela fase de estudo, de elaboração, porque os vídeos, na verdade, Marta, foram testes para a gente saber o que realmente funcionava e o que não funcionava muito bem. Então, a partir daqueles vídeos, a gente conseguiu ter um norte para poder fazer o roteiro final do espetáculo. E aí sim, durante a existência do projeto, a gente conseguiu levar o espetáculo para várias cidades, sempre com base no retorno que nós tínhamos desses vídeos que estão no canal do YouTube. E você também tem um blog, Os Doidivanas. Na verdade, assim, Os Doidivanas é um projeto novo, né? A gente hospedou dentro do blog do pauloac.com.br e a gente estava com uma proposta diferente de teatro para esse ano, Marta. Mas, como você sabe, chegou a pandemia, tirou todo mundo do eixo e a gente foi obrigado a fazer uma adaptação das coisas para a gente continuar trabalhando a nossa arte. Aí nós optamos por fazer o quê? Entrar nessa história de podcast. A gente queria fazer podcast da mesma forma que a gente fez com o Santo Humor. A gente está lançando toda quinta-feira um episódio inédito de Os Doidivanas para que a gente possa ter uma noção do que as pessoas gostam mais ou gostam menos, para aí sim a gente finalizar num roteiro final que vai virar espetáculo teatral. Esse espetáculo teatral que está lá no blog, está lá no nosso podcast, ele só vai sair, na verdade, lá para janeiro ou fevereiro do ano que vem. A gente ainda está nessa fase de pesquisa para saber o que realmente funciona e aquilo que não dá muito certo para a gente finalizar, fechar esse roteiro e levar um espetáculo bem bacana para as pessoas. A ideia de Os Doidivanas é fazer com que seja um espetáculo para toda a família. E quando a gente fala família, é meio estranho, afinal, o que é família? A gente quer dizer com isso que é um espetáculo que todas as pessoas podem assistir. É uma comédia de costume, baseada na farsa teatral, aquela coisa da mentira. Essa comédia, ela conta a história de um casal, que é a Isilda e o Zoroastro, um casal já de 60 e poucos anos, quase beirando 70 ali, e um casal que ainda não se acostumou às modernidades e às modernices, como a gente brinca aqui, do dia a dia. Então eles passam a encontrar situações, encontrar momentos que eles não conseguem lidar muito bem, e é essa falta de tato que vira base para o nosso espetáculo, nossa farsa, que ainda está no podcast, mas que em breve vai virar com certeza aí um material maior para a gente poder levar para o palco, que é o que a gente quer mesmo. Eu escutei um dos episódios, escutei vários, mas um que me chamou a atenção foi o Vaga para Idosos. Nesse episódio em específico, a Vaga para Idoso é, na verdade, sempre alguma coisa que a gente ouviu de alguém. A gente que trabalha com teatro, a gente tem por hábito observar muito, que é o trabalho que a gente chama trabalho de pesquisa de campo. Quando você faz a pesquisa de campo, você passa a perceber situações que são inusitadas no dia a dia. E essa vaga para idoso é algo que realmente aconteceu com alguém, mas que a gente traz para a gente, e claro, por ser teatro, por ser uma coisa, uma outra esfera, a gente dá uma aumentada na história. Então, a vaga para idoso é um pouco isso, e todos os episódios, eles têm essa pegada, sempre voltado para a história de alguém, alguma coisa que alguém nos contou, que a gente ouviu, tanto eu quanto a Kate Dias, que
que faz a Isilda, a gente acaba trazendo para as nossas reuniões um pouco disso, um pouco dessa experiência que a gente tem na rua, entre as pessoas que são do nosso convívio, para montar esse podcast. Nessa temporada, são 13 episódios, e a gente entra a partir do mês que vem nos episódios, que são 5 episódios, sobre a campanha eleitoral, né? Porque é algo que está muito em voga e algo que a gente vai trabalhar um pouco a partir da visão dela, porque a Isilda, tadinha, ela vai ser candidata a líder comunitária, não a Câmara Municipal, não a Prefeitura, mas a líder comunitária. Então a gente brinca com isso, Marta, de levar a vivência da política que nós temos no dia a dia, só que para não falar vereador, prefeito, a gente brincou aí com a questão da liderança comunitária dela. Dentro do podcast, né, dos Doidivanas, você é o Zoroastro. Por que você escolheu Zoroastro? Porque Isilda é um nome comum, mas Zoroastro não é um nome comum. Por que você escolheu esse nome específico, Zoroastro? Acontece que, pesquisando sobre podcasts, há uma orientação das pessoas que são expert nessa área de nunca utilizar nomes próprios para podcasts. Aí ficou aquela briga. O que é que a gente vai colocar? E dentro do podcast, em vários momentos, eles falavam sobre doidivanas, que são extravagantes e imprudentes. Aí ficou os doidivanas. Agora, por que o Zoroastro? Porque a gente queria um nome que combinasse com Isilda, que não fosse João, que não fosse Paulo, como você disse. A Isilda já é bastante comum. Então, a ideia nossa era de não colocar um nome que fosse também comum para o casal. A nossa preocupação também era de repente, ter um casal com esse nome que, por algum motivo, fosse próximo da gente e a gente não lembrasse. Então, vamos pegar um nome bem estranho. Aí ficou Zorro, começou com Zorro. De Zorro foi para Zoroastro. Chegou. De tudo que você tem na sua formação acadêmica, além de jornalista, ator, professor, escritor, qual dessas profissões aí você gosta mais? Eita, aí pegou. Mas eu gosto mais mesmo de ator, eu gosto mais da área da educação. Eu comecei na área da comunicação, né, trabalhando basicamente em rádio. Só que lá atrás, quando eu estava ainda na faculdade, para trabalhar em rádio, você não tinha o curso de rádio e TV. Eram poucos os cursos ou as universidades que ofereciam o curso de rádio e TV. Aí eu acabei indo para o jornalismo, mas sempre com a intenção de trabalhar em rádio. Tanto, Marta, que eu tenho, eu acho que 2 experiências em jornal. Apesar de ser jornalista, trabalhei em 2 jornais. Sempre trabalhei em rádio e assessorias de imprensa. Mas a área da educação, ela sempre teve presente de alguma forma, porque sempre trabalhei com teatro. E no teatro a gente sempre trabalha com formação. E eu acredito muito na formação. Eu acredito muito que o teatro, de alguma forma, possa contribuir efetivamente para que o cidadão se torne um pouco melhor dentro daquilo que ele se prontifica a fazer. Não que ele tenha que ser necessariamente um ator, mas eu acredito sim que a base dada pelo teatro possa favorecer em muitas áreas profissionais, principalmente as que são ligadas aí às áreas de humanas. Você chegou a fazer alguma coisa para TV, para cinema, ou você só basicamente está se especializando em teatro? Olha, Marta, eu nunca procurei TV, não. Acho muito bacana, eu acho que é bem interessante, mas nunca procurei, não. Eu sempre fui para essa linha do teatro mesmo. E é a linha que até hoje eu procuro me especializar. E eu gosto muito do teatro quando você tem esse contato com as pessoas. A resposta é muito rápida, porque você não tem curtir depois. O que acontece no palco acontece ali e a resposta também é imediata. Claro, depois do espetáculo sempre tem um feedback, alguém fala alguma coisa, mas aquilo que a gente sente no palco é uma experiência única. E o que eu fiz para a TV já foi voz. Fazer voz para inserção de vídeo institucional, vídeo infantil, já fiz. Mas aparecer não, e também nunca fui atrás. E hoje, pela realidade que eu sei dos colegas, do trabalho, que é da dificuldade, que é da pouca remuneração que vem, eu acredito também que não seja algo, nesse momento, que eu esteja preocupado não, Marta. Você falou que a resposta é imediata, a resposta do público, essa interação é imediata. Você fica pensando nessa resposta enquanto você está no palco, ou você esquece isso e só pensa na atuação? É um trabalho conjunto. Você está atuando, está preocupado com o texto,
Ainda mais se são peças que exigem mais o texto. O Santo Humor, por exemplo, que você ouviu, ele não tinha essa obrigação com o texto, ele tinha obrigação com o roteiro, seguir uma linha. Mas com o texto ele era mais livre, então é um pouco mais fácil. Agora, quando o espetáculo exige que o texto ele seja realmente levado a ferro e fogo, aí é uma preocupação a mais. Mas é claro, você no palco, você percebe a reação das pessoas, e isso é uma resposta para o seu trabalho. É por isso que a gente diz que um espetáculo de teatro nunca é igual em lugar nenhum. Sempre que você vai para um lugar, é um novo espetáculo, é uma nova proposta. Por quê? A gente também trabalha com energia, Marta. Tem plateias que devolvem para a gente com muita facilidade, com muita rapidez, e tem plateias que são mais fechadas. Elas demoram para devolver. A gente brinca que tem plateia que as pessoas têm medo de rir. Elas riem baixinho para ninguém ouvir, as outras são mais escancaradas. Então, tudo isso influencia para a gente. Um exemplo que você citou, o Santo Humor. A gente fez espetáculos que a gente, só pelo fato de aparecer em cena, com aquela caracterização de freira, né? E 3 freiras, assim, horrendas, né? São muito feias. Então, só de aparecer em cena, as pessoas já levavam aquilo por cômico. Em algumas situações, as pessoas demoravam até o meio do espetáculo para rir, porque elas tinham meio medo. Será que eu não vou estar pecando se eu rir de uma freira ou de alguém que faz uma freira? Então a gente ouvia toda essa conversa. E no palco é muito isso. Quando você propõe fazer um espetáculo, você não sabe qual é a reação. É por isso que a gente brinca também, que é do teatro, que fazer teatro infantil é, ao contrário do que muita gente pensa, muito mais difícil do que o teatro adulto, porque a criança não faça. Se ela não estiver gostando, ela vai dar as costas para você, ela vai sair da plateia e ela vai embora, ela faz qualquer outra coisa. Ela não fica lá no local por educação, eu paguei, vou ter que ficar aqui até o fim. Não, a criança vira e vai embora. Então a gente tem essa preocupação, sim. Não é fácil você estar lidando com essa resposta do público e com o texto, mas essa preocupação existe e eu entendo que ela seja fundamental dentro de qualquer proposta cênica, tanto teatro, quanto circo e quanto dança. Você prefere infantil ou teatro para adulto? Eu prefiro teatro para adulto. Eu fiz mais de 20 espetáculos infantis, alguns até com 5 anos em cartaz, mas o teatro infantil é muito mais difícil, exige muito mais. A parafernália toda eu acho muito mais complicada, é muito mais cenário, é muito mais figurino, é muito mais maquiagem, então é muito mais caro fazer também. Mas eu prefiro o teatro adulto hoje, até porque, Marta, a nossa linha de pesquisa dentro do Polo AC, que é esse grupo que nós formamos, a gente trabalha com produção própria, a gente só encena, só leva para o palco aquilo que a gente produz, que a gente escreve. Não é um demérito para os escritores nacionais, que são maravilhosos, mas a gente parte do princípio de que a gente precisa sempre apresentar novidades para o público e novidades que sejam vinculadas, claro, à realidade. Então, a nossa linha de pesquisa é baseada nisso. É por isso que o teatro infantil talvez não fosse a nossa praia nesse momento. Apesar de que estamos montando um podcast que vai entrar numa plataforma chamada Free Story, que é uma plataforma de um streaming só de áudio, e é um podcast de contação de histórias infantis. Esse é o nosso projeto, mas é só para o podcast. Vai ser apresentado a partir de novembro. Então está quase pronto já. Você não escreve para teatro infantil, então? Você prefere utilizar peças já prontas? Todo teatro infantil que eu participei foram peças já prontas. Eu nunca fiz nenhuma produção própria de teatro infantil. A nossa primeira experiência dentro do nosso grupo tem sido esse podcast, que é voltado para contação de histórias infantis. Mas as histórias que nós vamos contar também são histórias que nós estamos criando, né? A gente não quer pegar nenhuma história pronta para levar para as pessoas, porque a gente entende que já tem muita gente boa fazendo isso e muita gente boa que já fez isso. A gente quer mostrar algo que seja novo, que seja realmente inédito em todos os sentidos. Mas a produção do texto infantil, ela é muito rica e demanda muita pesquisa mesmo. Não é algo simples, não. Até porque você tem que levar em conta que a criança de hoje não é a mesma criança de 10 anos atrás. Então você tem que levar outros argumentos, outras formas, e até no palco, Marta, apresentar
outras coisas, porque a criança de hoje ela está muito mais sintonizada com as mídias digitais do que propriamente dito com essa mídia tradicional que a gente está acostumado com o teatro infantil. Você ouve o programa Multidom. O entrevistado de hoje é Anselmo Dequeiro. Quando você escreve as peças, é você ou uma equipe? Ou você mesmo que encabeça essa criação? Bom, na verdade, quando a gente começa um processo criativo, a gente faz uma reunião de elenco e todo mundo traz alguma ideia para que a gente possa chegar ao produto final. Foi isso que aconteceu no caso das Freiras, por exemplo, lá de Santo Moro, foi isso que aconteceu com os Dois Divanas. A gente chama todo mundo traz uma ideia, né? Essa ideia é colocada em tópicos, como é o caso vaga para idoso, caixa de supermercado, mulher digital, que é o caso dos Dois Divanas, e a gente coloca tópicos e ideias que poderiam ficar legal. Aí o trabalho final é meu, de escrita. Eu faço esse trabalho final, eu reúno tudo que foi apresentado, coloco no papel e antes de gravar ou de encenar, a gente faz de novo uma leitura para ajustar as arestas ali e a partir daí está pronto o trabalho. Claro, às vezes a gente finaliza um trabalho, um texto, e quando ele vai para o palco, ele não tem uma resposta muito positiva, se caso não tenha passado por uma pesquisa. Aí a gente, durante o processo, altera, e isso é tranquilo, sem problema nenhum. Existiu alguma vez que você realmente precisou escrever algo, passar isso em forma de teatro, por algum problema que você estava passando, alguma situação, falando, não, eu preciso fazer como uma catarse da coisa, desse pensamento, desse momento, e você falou, não, eu preciso colocar isso dentro do teatro ou dentro de um podcast para eu ficar bem comigo mesmo? Tem, claro. Eu acho que todo processo de criação, ele surge como resposta a uma situação que você vivencia ou que você sabe de alguém que está passando por aquilo. Nós estamos remontando agora, por exemplo, uma história para Elise, que retrata o cotidiano de artistas da noite, que são transexuais e drag queens, que trabalham em boates destinadas ao público LGBTQI+, e essas pessoas eram constantemente agredidas e violentadas, e eu vi muito isso, porque eu trabalhei muito na noite também, enquanto o personagem que eu tinha, que era lá na Chernobyl, que era uma drag queen já falida, mas eu trabalhei muito e eu via muito o drama dessas pessoas, que me incomodava muito. Eu, propriamente, nunca passei por isso, mas conheço pessoas que passaram por essa situação. Então, quando eu escrevi esse espetáculo, é claro que vem à mente tudo aquilo que eu já soube, tudo aquilo que eu já vi, tudo aquilo que já me contaram relacionado à questão da violência de artistas desse meio que infelizmente acontece até hoje. Uma história para Elise, ele retrata justamente isso a partir dessa vivência. A questão das freiras, por exemplo, que você assistiu. Santo Moro também foi feito com base nisso. A gente cansou de assistir programas que são considerados religiosos, mas que na verdade não passavam de programas destinados à venda de produtos, mesmo que sendo produtos ligados à religião, mas nada mais do que um programa de Shoptime vendendo produtos para as pessoas, ignorando muitas vezes se elas estavam bem ou não. O que interessava era o dinheiro. Então, toda a resposta que você tem, ela parte de uma provocação. O teatro é muito isso. O teatro, ele acaba sendo uma forma de você expressar aquilo que te incomoda de alguma forma. E eu tenho visto muitas produções atuais hoje falando sobre isso. Um exemplo também agora, Marta, que a gente pode citar, é a questão aí da pandemia. Muitos espetáculos que foram virtuais, exibidos pelo Zoom, pelo Google Meeting e por outras plataformas similares, eles acabaram abordando a solidão, abordando a questão da introspecção, do suicídio, porque a pessoa mais sozinha tem uma tendência maior a cometer suicídio. Enfim, N pautas aí que surgem quando se fala sobre esse assunto. E a gente sempre entende que isso sim seja importante no teatro, essa resposta. Claro, tem o teatro da diversão, da brincadeira, tem, da patifaria, mas o teatro também tem essa obrigação, eu entendo dessa forma, de colocar em pauta assuntos que sejam da sociedade e de uma sociedade que muitas vezes não tem essa oportunidade que nós estamos, por exemplo, de falar para um grande número de pessoas.
Então é importante que a gente consiga no teatro levar voz, levar situações de pessoas que nem sempre conseguem chegar ou transmitir aquilo que elas precisam para uma sociedade de uma forma geral. Santo Humor, outro, Elise, são temas até polêmicos. Esses temas polêmicos, eles assustam você a hora que você vai encenar? Eu digo isso por quê? Porque a resposta do público pode ser a que você espera, mas também pode ser uma que você não espera e que agrida você de volta. O tema polêmico, quando você está atuando, quando você está expondo, eles assustam? Claro, a gente tem sempre uma preocupação quando a gente vai para o palco, porque a gente nunca sabe na prática qual é a reação da pessoa. Claro, a gente espera sempre a reação positiva, mas você tocou num ponto que é importante, nem sempre a reação é positiva. No caso do Santo Humor, por exemplo, na estreia, algumas pessoas levantaram e saíram do teatro, porque se sentiram ofendidas vendo 3 homens interpretando 3 freiras. Aí vem aquela questão, né? Nem deveriam ter ido, mas de alguma forma isso chocou e as pessoas saíram. Na questão da Elise, que trata da homossexualidade, a gente teve situações já no passado de pessoas que se incomodaram quando os artistas estavam mostrando o peito. São 2 atrizes trans que elas mostram o peito numa única cena e pessoas que se incomodaram com isso. A reação talvez não fosse de incômodo se fossem 2 atrizes mulheres no palco e não só 2 atrizes trans. Mas por serem trans, isso acaba provocando alguma coisa. Então, isso é a resposta. Mas isso também é muito importante para a gente, porque significa, Marta, que de alguma forma provocou. A gente conseguiu provocar alguma coisa em alguém. Não, mas foi uma provocação negativa. Foi, mas provocamos. E com certeza essa pessoa que saiu do teatro, que se incomodou quando as atrizes mostraram o peito, essas pessoas, quando chegam em casa, elas vão analisar sobre aquela situação. Vão falar sobre aquela situação. E que bom que estejam falando, que bom que estejam comentando. Ah, mas não é o que vocês querem. Não tem importância. Mas é sempre importante que elas passem a comentar tudo, a falar sobre tudo. A intenção do teatro é essa, ela é provocativa. É mostrar, é chegar na pessoa algum tipo de reação. É muito triste quando você percebe que a pessoa ficou sentada ali, às vezes, por 1 hora e saiu sem perceber nada. Ela sai e fala, que pecinha bonitinha, né? Você fala, que bacana, alguma coisa marcou você? Gostei de tudo. Tá, mas alguma coisa te incomodou? Não. Aí eu acho que não funciona. Agora, quando a pessoa sai e ela fala, eu gostei disso, mas não gostei daquilo. Ou aquilo que você falou não é aquilo, porque eu sei de pessoas que passam por situações piores. Que bom. Então, acho que aí abre um debate. Tanto que, a partir de agora, os nossos próximos trabalhos, o Elise é o primeiro pós-pandemia, a gente tem por intuito fazer com que, após o espetáculo, a gente tenha uma roda de conversa com as pessoas, claro, com aquelas que se dispuserem a ficar, para que a gente possa realmente debater esses temas, realmente responder às provocações que foram apresentadas. Por que vocês fizeram aquilo? Por que não fizeram aquilo? Ou por que mostraram os seios? Então, esse debate é muito importante. E eu acho que isso é fundamental, porque retoma um pouco do papel do teatro lá atrás. Isso era muito comum nas décadas de 1960 e 1970, e que foi se perdendo com o tempo. Então, a gente, quando traz de volta esse debate depois do espetáculo, a gente, claro, provoca, ouve aquilo que a gente provocou, e a partir daquilo a gente consegue também até melhorar o espetáculo, criar outra situação, ou trabalhar melhor aquilo que talvez não tenha sido percebido pelas pessoas. Enfim, é uma provocação geral. A gente precisa disso. É importante ter isso. E, claro, eu volto a dizer, a gente não quer só a resposta positiva da plateia. A resposta negativa, ela é, sim, muito importante e faz parte para que o processo fique sempre melhor. De tudo que você já passou no teatro, o que mais te marcou e que você carrega com você como um excelente aprendizado? Nossa, foram muitas coisas que me marcaram no teatro. Mas uma que eu nunca esqueci, e aí eu me remeto ao teatro infantil, é que numa das apresentações que nós fizemos, foi numa escola de periferia, e a criança não sabia que nós éramos do elenco, estávamos ainda sem fantasia, sem nada, e tinha uma criança eufórica no corredor da escola,
e ela estava muito empolgada e ela falou, você não vai acreditar, mas hoje aqui na minha escola vai ter teatro. E ela falou aquilo com uma força tão bonita, sabe? Vai ter teatro. E eu perguntei, verdade, mas qual que é o espetáculo? Ela falou, é um espetáculo muito importante. Eu não sei o nome, mas eu sei que é importante porque vai ser apresentado para mim. Aquilo nunca me fugiu da cabeça. Foi maravilhoso aquilo. A criança já desde esse início, já entendendo a importância do teatro, muito bacana mesmo. Porque com certeza houve um trabalho de conscientização da professora durante um tempo, mas aí eu via na apresentação do espetáculo, a todo momento ela não piscava, ela não paralisada vendo o espetáculo, tudo para ela era muito bonito, tudo que se fazia era muito lindo, ela se encantou com tudo. E eu me lembro, depois que acabou o espetáculo, pegando no cenário, para ela aquilo era uma coisa de outro mundo. E que bacana, né? Você vê que você mexeu com a fantasia da pessoa e que ela sabia que aquilo que seria apresentado era importante só pelo fato de ter sido para ela. Então, aquilo realmente marca. E tem outras situações, né? Pessoas que disseram para a gente assim, acabou o espetáculo, diziam, olha, eu estava muito mal, mas depois que eu vi o espetáculo, no caso da comédia, eu estou muito feliz, vocês me fizeram rir, há muito tempo eu não ria. E que bacana, muito obrigado. Então, são respostas que aparecem de onde você menos espera. E são respostas que realmente te motivam a continuar nessa jornada, que não é fácil. Anselmo, eu agradeço a disponibilidade do seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa bastante ocupada. Eu gostaria que você deixasse um recado para o nosso ouvinte do Multidom. Muito obrigado por essa oportunidade de participar com você, Marta, aqui no Multidom, com todo mundo. Por favor, gente, acessem o nosso portal, chama-se Polo AC, de Arte e Cultura, poloac.com.br. Lá no Polo AC, vocês podem conhecer quais são os espetáculos que nós estamos em cartaz, o nosso podcast, tem um blog lá só com notícias voltadas para a área cultural, que é bem interessante. Muito obrigado, prestigiem os artistas da sua cidade. É sempre importante que você comece prestigiando os que estão próximos, porque é um trabalho muito bacana, é um trabalho muito difícil e vai na contramão daquilo que muita gente diz. Porque eu já cansei de ouvir, Marta, pessoas me dizendo assim, você faz o quê? Faço teatro. Que bacana. E você não trabalha? Faço teatro. A ideia das pessoas é de que a gente não faz nada, que basta chegar no dia e apresentar. No fim de semana que passou, nós ficamos ensaiando no sábado, das 3 horas da tarde até 1 hora da manhã do domingo. É um sábado que você deixou de lado para trabalhar. No domingo nós nos reunimos à tarde para rever alguns trechos. Enfim, a gente acaba tendo que adequar os nossos tempos aos nossos projetos para que a gente possa levar um trabalho bacana para as pessoas. Valorizem a cultura, valorizem os artistas que estão próximos, produções próximas. E eu acho que esse é um pontapé inicial para que você consiga ter um olhar diferenciado para o fazer artístico e um olhar que seja também crítico, que é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade dessa participação. Muito obrigado por tudo, Marta. Eu que agradeço, Anselmo Dequeiro, que participou aqui conosco no Multidom. Agora é a hora das pílulas da doutora Thaís Henriques. Olá, Multidom, e a dica de hoje é sobre máscara facial. O uso da máscara, ele é muito importante na prevenção a doenças, inclusive ao novo coronavírus. A máscara age como uma barreira física e ela impede que as gotículas de saliva potencialmente carregadas com o vírus circulem e a gente acabe inspirando elas, levando assim o vírus para dentro do nosso organismo. Você pode escolher entre 2 tipos de máscara, a máscara descartável e a máscara de tecido. Caso você opte pela máscara descartável, a gente precisa ter cuidado na hora de descartar ela no lixo, ok? Coloca sempre dentro de um saquinho antes de jogar fora. E não utilize a máscara descartável mais de uma vez. Como o nome diz, ela é descartável. Usou, jogou fora. Para você que utiliza a máscara de tecido, não tem problema. Ela é tão eficaz quanto. Porém, é muito importante que você troque a máscara de tecido a cada 2 horas, porque ela vai ficar molhada de gotículas de saliva e vai perder a eficácia da barreira, ok? Lave depois de usar com água e sabão
ou deixe de molho no cloro. Até a próxima dica! Você ouviu Pílulas da Doutora Thaís Henriques? Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.